Fala, meu povo, tudo bem? Boa noite. Tô esperando um pouquinho pra vocês entrarem. Hoje eu entrei com 2 minutinhos de atraso, né? A gente tava arrumando o estúdio aqui, que é cheio de coisa. Então, gente, hoje não. Assim, né? Eu queria compartilhar uma coisa com vocês. Eu não tô tão feliz, assim, né? A perda do Boechat mexeu comigo. Ele era muito próximo da gente, eu não sei quanto que vocês ouviam ele, se vocês ouviam. Mas foi triste, assim. Eu não sabia o quanto que eu gostava dele, né? E, enfim, eu já tinha pensado em fazer. Eu vou falar pra vocês, eu tenho falado qual é o tema da live e tudo mais, mas eu já tinha pensado em conversar com vocês sobre atualizações, conversar com vocês sobre o que tem acontecido com a saúde mental aqui no Brasil. A Raquel tá falando, chorou, eu também chorei baldes hoje, principalmente 7h30 da manhã, quando era a hora dele entrar no ar, né? E aí fizeram uma homenagem pra ele na Band News. Ontem ainda falei pro meu marido, tô com medo de ligar a Band News amanhã, como é que vai ser, né? Acho que a gente perdeu um jornalista, eu não sei se tem outro com essa característica, né? De ser tão verdadeiro e ele tem uma coisa que eu admiro muito e que eu tento fazer e que eu quero fazer, na verdade, no que eu sei, né, em relação à saúde mental. Ele fazia isso com vários assuntos, né, com política, com um monte de coisa, que era falar de uma forma que uma criança de 5 anos pudesse entender o que ele estava falando. E isso é fantástico, né? Porque eu tenho falado sobre isso, o quanto que o conhecimento liberta, o quanto que você saber o que está acontecendo gera saúde, você pode formar a sua opinião, né? Porque isso sim é democracia, você ter a sua opinião, não é um copiar, colar do que tá frases de efeito. Se eu votar nesse vai ser assim, copia e cola e vai reproduzindo um pensamento, você não sabe nem de onde veio. O Boechat instigava isso na gente, instigava a gente a ser autônomo nos nossos pensamentos. Ele trazia as informações de forma neutra com a opinião dele, chamando a gente para reflexão. Nem sempre eu concordei com ele, eu acho que 97% das vezes eu concordei com ele. Acho que a única coisa que eu não concordava é que ele era ateu, mas era uma opinião dele, né? Mas nem sempre eu concordei com ele. Mas ele sempre me chamou para reflexão e eu acho que isso gera crescimento, isso traz autonomia, isso faz a gente pensar. Isso é fantástico. Eu não sei se tem um outro meio de comunicação em que a gente pode ler e confiar no que está ouvindo, no que está vendo, sem que tenha manipulação por trás, sem que tenha outros interesses por trás. E o Boechat nos ensinava isso, né? Ele trazia exatamente o que estava acontecendo, colocava a opinião dele, chamava a gente para reflexão. E quando eu penso em saúde mental, e eu falo isso sempre, né? O quanto que tudo começa na mente. E quando eu penso nisso, é esse tipo de sentimento que eu quero gerar em vocês quando eu trago um conhecimento de alguma coisa. Porque, na verdade, eu estudei para isso, né? Eu não estudei para passar remédio, eu estudei para que eu pudesse ajudar as pessoas a viverem de forma mais saudável através da especialidade que eu exerço, né? Então, vale a pena quando a gente faz isso. E aí, a minha homenagem ao Boechat, que era um exemplo para mim, um exemplo de simplicidade, de integridade, de inteligência, assim, um cara fantástico e que, de fato, tem sido muito doído. É difícil falar dele no passado. Muitas pessoas falaram isso, né? Muitos depoimentos de muitas coisas legais que ele fez, de marcas, né? E uma coisa que ele tem que eu quero ter, né? Que é não passar na vida das pessoas de forma despercebida. E onde ele passou, ele deixou uma marca, né? Eu quero deixar essa marca hoje. Ainda há pouco eu postei uma imagem no Instagram da mulher que tenta tirar o caminhoneiro e ela vai com tudo e na mesma cena tem uma pessoa tirando foto. Então, assim, quem que a gente escolhe ser, né? Quer tirar foto, viralizar? Vai viralizar, essa foto viralizou, né? Porque essa foto é de alguém que estava lá. Mas talvez não, com certeza, eu acredito que a atitude dela viraliza muito mais, né? Viraliza quando a gente pensa em implantação, em princípio, em que a gente quer colher, que legado a gente quer deixar, que vida a gente quer deixar, e essa mulher fez toda a diferença, né? Ela de fato ela deu para aquele homem o respeito, a dignidade, tudo que ela podia dar, enquanto que outras pessoas estavam filmando, fotografando, e isso passa, né? Fotografar, filmar, isso passa. Em uma live, a gente está na 5ª live semanal. Em uma live das semanas anteriores, eu cheguei a falar isso, né? Que
por mais que a inteligência artificial esteja avançada, por mais que a robótica esteja avançada, ser humano e ter atitude de ser humano não caiu, não passou, não virou, não passou de moda, ainda está na moda, é isso que vai permanecer e é isso que vai fazer a gente escrever uma história. Então, que Boechat descanse em paz, mas assim como muitos jornalistas hoje, né, a fala era, eu aprendi muito com Boechat, eu não só aprendi um pouco de política com Boechat, não é minha praia, mas eu ouvia ele e com o coração aberto, porque ele trazia as coisas com muita neutralidade, no sentido de não me influenciar, mas trazer as coisas com reflexão inteligente, com conexão, com simplicidade para eu entender. Então, assim, eu não só aprendi muitas coisas com ele nessa área, mas aprendi de atitude também, né? Com a simplicidade da pessoa que ele era, com o quanto que ele se importava, com que eu entendesse, com que cada ouvinte que estava ouvindo entendesse, o quanto que ele era carinhoso, com pessoas que ele nem conhecia, o quanto que ele deixou um legado de pai, de marido, enfim. Esses primeiros minutos, até esquisito falar dele, mas com uma pessoa que eu não conheço, mas que mexeu tanto comigo, né? Então é isso, então vamos começar seguindo o legado do Boechat. Essas lives têm sido de psicoeducação, e psicoeducação é exatamente isso, né? Falar, no meu caso, falar de saúde mental para que uma pessoa de 5 anos entenda, assim, para que crianças entendam, para que adolescentes entendam, para que adultos entendam, sem nomes técnicos, porque eu entendo que quem está me assistindo e quem tem interesse em saber sobre isso, não tem o mínimo interesse em saber os nomes, mas tem interesse em saber o que está sentindo, em como pode ajudar alguém que está por perto, que está sofrendo. É esse o interesse, e é isso que eu quero divulgar, é exatamente isso, assim, é o conhecimento que liberta, é o conhecimento que traz saúde, que é terapêutico, que você saiba o que está acontecendo com você. Quando eu vou falar isso agora no início, porque tem algumas pessoas que não assistem desde o início, por conta do horário e tudo mais. Quando acabar, exatamente, a sensação foi de perder um amigo, é muito estranho, é extremamente estranho. Quando acabar a live, ela fica 24 horas, né, no ar. Eu tô falando como se eu estivesse na TV, né, tô entrando no ar agora. Ela fica 24 horas online e depois eu tenho colocado no canal do YouTube. Na semana passada eu demorei alguns dias, mas a gente vai tentar fazer, eu e meu time, tem uma equipe aqui, a gente vai tentar fazer um pouco mais rápido para que vocês não percam a reflexão da semana, né? Vamos compartilhar a hashtag Mude Sua Mente, Mude Você, porque eu entendo que tudo começa na mente e é exatamente nela e dela que a gente vai falar agora, né? Eu sempre faço um script, eu sempre fico refletindo no que a gente vai falar essa semana, porque isso não é como, assim, né, hoje tudo é em relação ao Boechat. Eu não sou tão inteligente quanto ele, que começa a falar um assunto e vou falando, conectando as ideias de forma tão coerente e muito... Oi, Renata! De forma tão coerente e muito inteligente e muito simples. Eu preciso de fato pensar, refletir e ver o que eu posso trazer para vocês de melhor, porque de verdade é isso que eu quero, né? E por que eu quero... E tem algumas coisas que estão acontecendo no Brasil, né? Desde o novo governo. E eu não tô aqui pra falar de política. Gente, não esquece de largar o dedo nos corações, tá? Eu tô vendo alguns corações magrinhos subindo. Começa a largar o dedo aí. Tô sentindo falta de algumas pessoas que apertam pra caramba pro coração subir. Desde que já é um programa, muito somente um programa semanal, né? Muito legal. E desde que tem algumas coisas que têm acontecido com o novo governo na saúde mental, e foi escrita agora uma nota, acho que não sei se 4 de janeiro ou 4 de fevereiro, enfim, que o Ministério da Saúde falou algumas coisas, e aí tá um fuzuê na saúde mental. As pessoas estão falando muitas coisas, e a minha... Que bom, Fernanda, mudou pra Taubaté e continuar me assistindo. Isso é maravilhoso, né, porque eu tô... passando dos muros, assim, tô me sentindo e vocês estão ajudando a fazer isso, né? E aí, voltando pra saúde mental, eu tenho visto muitos posts desses que eu falei pra vocês do início, de copiar, colar, copiar, colar, copiar, colar. E a galera que segue Mude Sua Mente, Mude Você, eu não quero que vocês concordem comigo em tudo, mas eu também não quero que vocês copiem, colhem informações que vocês não sabem de onde veio, por que veio, por que tá formado, e o post já tá pronto e a gente vai e divulga isso, certo? Então vamos lá.
Um grande bafafá, uma grande polêmica que está existindo é que o Ministério da Saúde falou a favor da eletroconvulsoterapia e falou que vai comprar mais equipamentos para eletroconvulsoterapia, tá? O que é eletroconvulsoterapia? É o que a gente conhece de forma mais vulgar, o nome mais vulgar de eletrochoque, certo? E o eletrochoque, ele sempre foi muito ligado à tortura, né? Quando a gente lembra, quando tá nos filmes, O Estranho no Ninho, com o Jack Nicholson, tem o Bicho de Sete Cabeças, com o Rodrigo Santoro, em que a ferramenta, né, o manejo do eletrochoque é colocado de forma muito punitiva. E eu concordo completamente com essa formação de opinião em que o eletrochoque não é bom. E frases do tipo: ainda se usa eletrochoque é tortura. Eu entendo a formação desse conceito. Como é que se deu? Em meados dos anos 40, mais ou menos, se percebeu que pacientes esquizofrênicos com sintomas psicóticos produtivos ou pacientes catatônicos, que eram aqueles pacientes que ficam completamente sem interação e às vezes tem uma coisa que a gente chama de flexibilidade séria, que é não se movimentar. Você coloca a mão do paciente assim e ele fica assim. Você coloca a mão do paciente assim e ele fica assim, sem nenhuma interação. Esses pacientes, eles são considerados pacientes graves e por conta... muito antes do eletrochoque, tá? Da eletroconvulsoterapia. Por conta de medicação, de interação medicamentosa e tudo mais, às vezes eles tinham crise convulsiva. E quando eles tinham crise convulsiva, melhoravam do quadro. E aí começou a se observar isso. Que quando tinha crise convulsiva, o quadro melhorava. Tinha crise convulsiva, o quadro melhorava. E começou a se fazer estudo e aí foi feito. É óbvio que eu estou editando essa história só para vocês entenderem de onde surgiu a eletroconvulsoterapia. E começou a se fazer um estudo e depois se sintetizou, né? Se fez um aparelho em que, com eletrodos que colocava na cabeça do paciente, induzia uma crise convulsiva para pacientes graves e eles melhoravam. Cerca de 90% de eficácia. Só que essa terapia, o que acontecia? Tinha alguns efeitos colaterais. Um deles era, por exemplo, como era uma indução de crise convulsiva, a pessoa se debatia, às vezes tinha uma fratura, tinha algumas coisas, a cabeça ficava boa, mas às vezes se machucava, às vezes mordia a língua, podia acontecer essas coisas. Então foi se aprimorando, obviamente. E hoje em dia existe a prática da eletroconvulsoterapia com anestesia, onde se coloca o eletrodo na cabeça do paciente anestesiado, e o máximo que acontece é ele balançar o pé, porque são induzidas crises convulsivas. Mas em função da anestesia, isso não acontece, eles não tem a crise convulsiva mais clássica, né, de se bater, que é a tônico-clônica que a gente chama, que é de se bater, de se machucar, então isso não acontece. Entendo que de onde surge o preconceito? Por muitas vezes, e aí a gente fala da saúde mental de um todo, né? Os pacientes psiquiátricos, eles eram colocados na periferia da sociedade, né? Com os pacientes, era tudo junto, né? Mendigo, pacientes leprosos, que é como a literatura fala, os pacientes psiquiátricos, todos eram jogados num lugar só. E de forma punitiva, de forma disciplinar, por muitas vezes era feita a eletroconvulsoterapia. Existe uma indicação terapêutica? Existe algumas. Uma delas é a catatonia, a outra é depressão grave, para paciente que está numa depressão grave, com desnutrição, que não está comendo, que tem muitas questões clínicas e que pode agravar, a eletroconvulsoterapia é indicada. Alguns transtornos mentais, algumas pacientes grávidas que têm transtorno mental, e aí não pode tomar determinadas medicações, a eletroconvulsoterapia é a primeira indicação. Então, assim, existe uma indicação terapêutica? Tem uma pessoa aqui falando que é indicado para gestante que não adere a antidepressivo, ou gestante que não pode tomar antidepressivo. Enfim, existe uma indicação terapêutica? Existe. É um tratamento eficaz? Extremamente eficaz. Extremamente eficaz. Mas entendo o preconceito de quando fala dele como algo que lembra a tortura, que lembra a maldade, que lembra o abandono. Eu entendo isso, porque foi assim que foi colocado e foi assim que foi praticado por muito tempo. Hoje, por exemplo, quando a gente precisa de
de algum paciente, porque assim, o que acontece? Pacientes resistentes à medicação, pacientes que é esquizofrênico, já tomou alguns antipsicóticos, já tem um protocolo para se chegar à eletroconvulsoterapia. Não é feito de forma indiscriminada, não é, eu quero fazer, vou mandar o paciente para fazer. Não é assim. O paciente precisa passar por 2 classes de antipsicóticos diferentes em dose plena. O que significa isso? Começar um e até a dose máxima dele, ele não melhorou. Começa outro de outra classe, também antipsicótico, vai até a dose máxima dele, ele não melhorou. Vai para clozapina, que é um outro antipsicótico, vai até a dose terapêutica. Quando eu falo dose máxima é a dose que já teria que ter um efeito. Vai até a dose terapêutica e ele não melhorou. Aí a gente pede hoje, como é que é feito hoje? Pede o consentimento da família. O paciente faz a eletroconvulsoterapia, em alguns lugares faz em ambiente cirúrgico, outros não, mas com anestesista por perto sempre. É feito com anestesia. O paciente não tem aquela... Não acontece aquela visão que a gente tem quando a gente fala de eletrochoque. E o nome eletrochoque já traz um estigma muito grande, né? Parece que vai chegar o paciente e dar um choque nele e ele vai ficar péssimo. Então, assim, não tem aquela visão, a imagem que a gente tem do eletrochoque não é aquela de filme. Hoje, quando eles precisam, quando é indicada a eletroconvulsoterapia, é feito com anestesia, com um médico perto, com um anestesista perto. O paciente não se debate, não tem aquela coisa de se machucar, não tem fratura, e ele depois acorda. Tem alguns efeitos colaterais? Tem, às vezes tem uma perda de memória ali momentânea e tudo mais. Só que a taxa de eficiência, a taxa de eficácia nesse tratamento é muito grande. E veja bem, quem está entrando agora, eu não estou falando aqui que eu sou a favor da eletroconvulsoterapia enquanto uma ferramenta de punição, enquanto uma ferramenta de disciplina. Não, eu sou a favor da eletroconvulsoterapia enquanto uma ferramenta de tratamento, com indicação terapêutica para isso. Eu já fiz, já teve paciente meu que fez, e assim, que eu fiz, né, nele, e assim, o grau de melhora é absurdo. E a rapidez da melhora normalmente é feita de 2 a 3 sessões por semana, com intervalo de 24 horas, tem que ter. Dependendo da medicação, é uma pergunta se essa prática é realizada pelo SUS. Então, eu vou chegar lá. Dependendo da indicação, da medicação que o paciente está tomando, a gente precisa suspender, porque, por exemplo, se ele estiver tomando um estabilizador do humor, vocês não precisam saber quais são os estabilizadores do humor, mas normalmente, a maioria das vezes, os estabilizadores do humor também são anticonvulsivantes. Então a gente precisa suspender essa medicação, porque a gente vai induzir uma crise convulsiva, e aí quando eu falo de induzir uma crise convulsiva, a gente, com anestesia, com relaxante muscular, a crise convulsiva ela acontece só a nível cerebral. Então as ondas é como se fosse desorganizar para organizar. Desorganiza e volta a organizar as ondas cerebrais. E aí, essa é uma questão elétrica. E aí o paciente não sente dor. Ele não sente dor, ele não se debate, nada disso. Então suspende algumas medicações que após o ECT, depois de um tempo, quando passa a anestesia, o paciente volta ao normal. Às vezes fica com um déficit de memória que vai voltando com as horas, tá? Isso daí pode acontecer. Qual o tema da semana? O tema da semana é atualidade. Isso aí, o Diegão respondeu. É atualidades a respeito do que está acontecendo no Ministério da Saúde. Então, é um tratamento que hoje, com a reforma psiquiátrica, com o fechamento dos hospitais psiquiátricos, eu vou falar isso um pouco mais pra frente também. Hoje a gente tem, no SUS, a gente tem pouquíssimos lugares pra gente recorrer a essa prática, que é uma prática terapêutica extremamente eficaz, que é a eletroconvulsoterapia. Hoje, onde eu fiz minha formação na psiquiatria, que foi na universidade, no IPUB, no Instituto de Psiquiatria da UFRJ, lá a gente faz eletroconvulsoterapia. Com protocolo, com respeito ao paciente, com dignidade, com consentimento, explicando ao paciente, explicando à família o porquê de estar fazendo. E tem uma eficácia muito grande. E o que acontece? Eu, assim, hoje conheço, já trabalhei no SUS, gosto muito de trabalhar no SUS. É óbvio que hoje, com as questões políticas, a coisa não tá tão legal assim de se trabalhar, mas é um lugar muito rico de casos, muito, muito, muito prazeroso você ver a melhora da galera, né? E hoje, pra fazer pelo SUS, tem que mandar pra lá. E aí, conversa, enfim, a gente troca o caso e tudo mais, e protocolo, tudo mais, e aí é feito lá.
Em clínicas particulares também tem. É caro, é um alto custo. Então, quando o governo... E aí eu quero chamar vocês à reflexão, que é o seguinte: quando o governo fala que vai comprar mais equipamentos de eletroconvulsoterapia, entendendo a indicação terapêutica da eletroconvulsoterapia, e eu vou sempre falar eletroconvulsoterapia e não eletrochoque, porque eletrochoque nos remete a uma situação muito feia. Que aconteceu, isso a gente não inventou, não. Aconteceu tortura, aconteceu punição, aconteceu maus tratos, aconteceu abandono, aconteceu tudo isso. Isso não, eu não estou falando aqui de coisa que não aconteceu e a gente está inventando. Não, isso tudo aconteceu. Mas a questão é, que tipo de história a gente quer construir daqui pra frente? Hoje os profissionais são outros, o nosso conhecimento de saúde mental é outro. Hoje os pacientes psiquiátricos, eles precisam ser olhados com dignidade, isso precisa não mais fazer parte de um estigma. Por quê? A gente saiu de algo que era com tortura, tinha uma parte terapêutica, mas com tortura, com maldade e tudo mais, e a gente está indo para um outro extremo. Se a gente começar a falar: caramba, a volta da eletroconvulsoterapia é sinônimo de tortura, a volta da eletroconvulsoterapia é sinônimo de retrocesso. Se a gente começar a copiar e colar isso daí, a gente está dizendo que o estabelecimento de um tratamento eficaz, a compra de um aparelho que pode trazer saúde, que pode reverter quadros graves, é um retrocesso. É isso que a gente está falando. Entende? Entende como é sutil a gente copiar e colar, copiar e colar sem saber o que a gente está copiando e colando? E ainda em homenagem ao Boechat, isso que ele fazia com a gente. Ele não deixava a gente copiar e colar as informações, né? Ele trazia as informações e levava a gente a pensar. Então é isso que eu quero falar de você. Lalalu entrou, eu tava sentindo falta dela. Exatamente, ela que larga o dedo com o coração, tava sentindo sua falta. Ainda que a gente... Eu me perdi, enfim. O que eu quero hoje é trazer pra vocês a reflexão do que o Ministério da Saúde tá fazendo, tá? Não tô falando aqui, eu não tô levantando bandeira de partido nenhum. Eu levanto sempre a bandeira da saúde mental. Eu vou levantar sempre a bandeira do tratamento com dignidade e oferecer... Porque assim, para as outras especialidades a gente vê o que tem de melhor. Por que pra psiquiatria... Por que pro doente mental a gente não pode ver o que é de melhor? Por conta de um preconceito? Por conta de falta de informação? Não. Quem tem hashtag mude sua mente, mude você. E assim, gente, não é vergonha nenhuma. A gente, a partir de agora, caramba, até ontem eu achei que o eletrochoque era um absurdo, era um retrocesso e tudo mais, mas agora eu entendi, não é vergonha nenhuma a gente começar a pensar diferente. Não. Quando a gente tem conhecimento, o conhecimento liberta. E é pra isso, é pra mudar a opinião, pra trazer reflexão, pra gente discutir isso aí, tá? E, vamos lá. Tem algumas indicações, como eu falei pra vocês: a depressão grave, esquizofrenia resistente ao uso de antipsicótico. Então, usado de forma terapêutica, de forma respaldado pela ciência, respaldado pela literatura, a eletroconvulsoterapia é uma ferramenta de tratamento, sim, tá? O que a gente precisa é cuidar dessa equipe nova que está saindo aí de saúde mental, esses jovens que estão se formando, os antigos também que tem um ranço de punição, né? Porque paciente psiquiátrico não é um paciente fácil, não. Então, para no final do dia, quando apaga a luz, quando sai a plateia, para o profissional de saúde mental chegar e falar assim: olha só, se não ficar assim eu vou te amarrar, não custa, mas essa é uma postura punitiva. A gente não fala isso para uma pessoa que está internada, agitada, e enfim, querendo saber, saiu de uma cirurgia e quer saber quando é que vai ter alta. Se ficar perguntando muito, eu vou te amarrar. A gente não faz isso. Mas o paciente psiquiátrico, quando apaga a luz, com ele a coisa ainda é mais difícil. Isso ainda pode acontecer. Então, o que a gente tem que investir é na nossa cabeça, na formação de quem está entrando agora, na formação de quem já está na saúde mental. É um trabalho de formiguinha? Mas a gente pode fazer isso, né? A gente pode conversar sobre isso. Esse é meu trabalho. Eu entendo que essa é a minha missão. Eu já falei isso pra vocês. Minha missão, o que me faz levantar pra trabalhar, é aliviar e divertir. Aliviar, divertir com seriedade e leveza, e aliviar a dor do outro. Porque é uma dor que é invisível. Eu não consigo ver, eu não consigo mensurar. Então eu preciso ter uma escuta ativa, uma escuta conectada, pra eu saber que tá doendo, tá? E aí eu preciso ter eu preciso ter essa disposição, porque quando eu não tiver mais essa disposição, não tem por que eu estar na saúde mental. Mas a disposição de oferecer o melhor pro meu paciente. E por muitas vezes oferecer o melhor para o meu paciente, dependendo do caso, pode ser oferecer um tratamento de eletroconvulsoterapia. E aí tem um preconceito da própria comunidade de saúde mental. Mas às vezes é um preconceito por falta de informação.
Por isso que a gente vai fazer essa live semanal, por isso que a gente vai conversar sobre isso. Então, assim, é andar contra a correnteza? É andar contra a correnteza. Algumas pessoas de saúde vieram falar comigo, Cris, fala a tua opinião, fala o que você acha de eletroconvulsoterapia. Então, assim, enquanto tratamento, é um tratamento extremamente eficaz para pacientes graves, para pacientes que têm indicação. Para punição, nunca usaria. Não é usado para isso. Não é autorizado usar dessa forma. Para mim, assim, é banido qualquer tipo de tortura, qualquer tipo de disciplina e punição dessa forma para doente mental. Para paciente com transtorno psiquiátrico, com uma dor psíquica, qualquer tipo de punição. Ou eu vou te amarrar, ou não tratar com dignidade, com educação, porque talvez ele não vai entender. Essa é uma dedução sua. Eu não sei se ele vai entender ou não. Não tratar com respeito, deduzir que ele não está me entendendo e tratar de qualquer forma, responder de qualquer forma ou não responder, porque muitas vezes eles são invisíveis. Por muitas vezes são invisíveis. E aí eu falo pra vocês, pode deixar, Rafael, vou manter essa live. E aí eu falo pra vocês exatamente isso, que é uma mudança de mente, é uma mudança de paradigma, é uma mudança cultural que a gente precisa fazer. Cultural. O que foi ensinado pra gente que maluco é perigoso, que a gente não precisa falar com o maluco, e não é assim que a coisa acontece. Enfim, isso é o que eu queria falar pra vocês a respeito da eletroconvulsoterapia. Tiro dúvidas, se quiserem falar comigo, indico se for necessário. O que eu quero de verdade não é que vocês entendam todo de como é feito, todo o manejo da eletroconvulsoterapia. Como é que é colocado o eletrodo, onde é colocado, qual é o anestésico que é utilizado. Não. Eu não quero que vocês saibam isso. Eu quero que vocês saibam que é uma indicação e o médico que pensou nessa indicação é um médico muito bem informado, muito bem intencionado. Uma boa indicação. Tá? Eu já tive paciente grávida que fez e a gente conseguiu preservar a saúde mental da criança, a saúde física, a formação da criança e poder preservar a saúde da mãe. Sabe por quê? Quando a gente pensa que isso é um preconceito e aí indica, a gente priva o paciente que está grave de ter uma melhora. De ter uma melhora rápida, de ter uma melhora... Porque assim, a doença mental, isso eu tenho falado isso... A doença mental, ela causa danos no cérebro, né? Por isso que quanto mais precoce, descoberto, diagnosticado, maior a chance de voltar à normalidade, tá? De voltar mais próximo da normalidade. E essa é a visão do profissional de saúde, na verdade, né? A gente precisa ter essa visão. Porque quando o paciente vai pro CTI, a gente faz de tudo para que ele saia do CTI. Um paciente chega parado numa emergência, a gente faz de tudo para que a reanimação, eu dei plantão agora no domingo, aconteceu isso, um paciente parado, acende a luz vermelha, todos os médicos correm e assim, eu tava como chefe de equipe como psiquiatra, né? Mas assim, eu vi os clínicos ali correndo, fazendo, pude ajudar. Enfim, quando isso acontece com um paciente fora da saúde mental, isso é feito da melhor forma possível. Então, o meu chamado de reflexão é para que todo paciente de saúde mental, todo paciente com sofrimento psíquico, ele precisa ser olhado dessa forma. Se entrou no CTI, vamos ver o melhor. A gente consegue imaginar ele no quarto, a gente consegue imaginar ele andando, a gente consegue imaginar... Não consegue? Por que o paciente de saúde mental ele tem que ter subtratamentos? Tratamentos que não são de primeira linha. Por quê? Por causa de um preconceito nosso? Um outro preconceito que existe dentro, e eu percebo que é dentro da saúde, é a medicação injetável. Às vezes, por muitas vezes eu já vi profissionais falando, ai, tadinho, tomou injeção. E aí o que acontece? Quando faz a injeção, por muitas vezes, acalma e organiza o pensamento. Para o paciente isso melhora muito o sofrimento dele. E aí é um preconceito nosso, uma dedução nossa, tá? De chegar, ai, tadinho, tomou injeção. E aí, por vezes, a primeira escolha é uma medicação injetável para diminuir o tanto de confusão que está na cabeça dele, dar uma organizada naquilo ali, diminuir o desespero, melhora, ele acorda melhor, mas foi uma medicação injetável. Que, por uma questão de preconceito, é um sossega-leão. Caramba, fulano tomou um sossega-leão. Rapaz, aquela era a primeira indicação para ele, era o melhor que a gente tinha a fazer para ele. Então vamos pensar que essa questão da tortura, do preconceito, da punição, do colocar de castigo, isso existiu bastante e ainda existe de forma velada. Às vezes isso acontece. Fulano, vai fazer isso? Não, eu vou fazer aquilo. Profissional de saúde nenhum tá autorizado a agir dessa forma. Mas isso acontece, tá? Isso acontece.
nas equipes que eu trabalhei, eu sempre gritei sobre isso e a galera sabe, né, o quanto que eu tenho, que isso pode acontecer. Por vezes eu entendo que isso aconteça, mas não é o correto. Não é isso que a gente quer. O profissional de saúde, o doente de saúde mental, ele precisa ser tratado como qualquer pessoa que está sofrendo, em qualquer parte do corpo. Beleza? Entendido sobre a eletroconvulsoterapia? Enquanto ferramenta terapêutica é muito bom, tá? Então, a compra pelo governo federal de mais aparelhos significa um acesso da comunidade, mais gente tendo acesso a um tratamento de primeira linha. A um tratamento que pode, sim, trazer o paciente para a normalidade, ou mais próximo da normalidade, trazer dignidade para aquele paciente, trazer autonomia para aquele paciente, ele poder viver de novo, ter um senso de utilidade. Então, assim, será que é um retrocesso quando o Ministério da Saúde fala que vai comprar mais? Passa a ser um retrocesso quando nós, profissionais que vamos indicar isso, fazemos isso de forma indiscriminada. Quando a gente faz isso sem critério, sem indicação, aí sim é um retrocesso. Mas não é um retrocesso do Ministério da Saúde em comprar o aparelho, é um retrocesso nosso, da nossa formação. É um retrocesso do meu olhar, não é um retrocesso do Ministério da Saúde. Tá ok? Então, assim, a ideia do mude sua mente, mude você é exatamente isso, que a gente não copie e cole para postar frases de efeito. Certo? Porque a gente vai fazer, na nossa live sobre suicídio, nosso bate-papo sobre suicídio, eu falei muito isso, né? Que a morte é trágica, mas a morte pode ser a própria pessoa se matando ou a gente matando as pessoas quando a gente dificulta tratamento, quando a gente dificulta acesso, quando a gente tem preconceito, quando a gente afasta as pessoas, quando a gente não cuida, quando a gente não tem empatia com aquele sofrimento. Então não vamos matar ninguém, vamos trazer as pessoas para tratamento. Beleza? Entendido então sobre eletroconvulsoterapia? Qualquer coisa eu tiro dúvidas e gosto disso. Eu quero que quando eu li eu fico apavorada, né? Mas é isso aí. Não é a indicação é que vai fazer toda a diferença para aquele paciente. Uma outra questão também é que o que foi escrito é que vai aumentar os leitos psiquiátricos de internação. A gente tem uma luta aí de alguns anos, muitos anos, que é da reforma psiquiátrica, em que o paciente psiquiátrico, ele, como eu sempre falei isso, e hoje ainda é visto, mas de forma muito velada, mas antes era escancarado, ele é visto como um paciente que não precisa, que era tratado com maus tratos, que era tratado com tortura, que a gente tinha tinha uma clínica aqui no Rio de Janeiro, inclusive, que era conhecida como a Casa dos Horrores, de tantos maus tratos, assim, paciente, nessa clínica tem um lugar, um quarto, que tem a marca de um corpo que ficou lá por muitos anos, as pessoas nem viram que morreu. Isso é um retrocesso total, isso assim é completamente inadmissível. Eu não concordo com nada disso, nada, tá? Só que com a reforma psiquiátrica foram tirados todos os direitos de internação psiquiátrica de longo prazo. E eu concordo com isso. Não acho que a internação psiquiátrica ela precisa ser a longo prazo. Eu não acho que precisa ser internações de abandono. E aí, o que tem acontecido nessa luta da gente gritar: caramba, não é para paciente psiquiátrico morar dentro de instituição, ficar institucionalizado e ter características de instituição. Não é isso. O que a gente, e aí quando o Ministério da Saúde fala aumento dos leitos psiquiátricos de internação, o copia-cola que eu tô falando pra vocês começa assim: aumento da tortura, aumento do maus tratos. Gente, maus tratos e tortura quem faz é a equipe que tá trabalhando, não é o quarto onde a pessoa tá. Isso pode ser feito com dignidade. A internação pode ser feita com dignidade, não, enquanto indicação para internação. Não é um abandono. O que era feito era um abandono da família, porque ter um doente mental na família é bem complicado, era um motivo de vergonha, e hoje, de uma forma muito velada, isso ainda acontece. Muitas famílias escondem alguém que tem um transtorno psiquiátrico, não falam sobre isso. As famílias mais religiosas às vezes não falam que alguém deprimiu, que alguém está muito ansioso, não fala sobre isso. Isso sim é uma forma de tortura. Isso sim é uma forma de maus tratos. Isso sim é uma forma de tirar a dignidade da pessoa, de não trazer autonomia, tá? Então, quando eu falo de internação, e eu não sou a favor de internação longa, eu sou a favor de internação para que o paciente saia da crise e volte para o seu ambiente, e volte a fazer as coisinhas dele, a trabalhar, ou enfim, a fazer o que a gente gosta de fazer. Eu sou a favor disso.
E aí, a minha preocupação é que a gente comece a levantar a bandeira, e tem psiquiatra aí dentro, adoro, Laurinha, e que a gente comece a levantar a bandeira de que a volta de leito psiquiátrico é sinônimo de tortura, é sinônimo de maus tratos. Não. A volta de leito psiquiátrico é sinônimo de mais leito. A volta não, aumento de leito, né? O aumento de leito psiquiátrico é sinônimo de. Eu vou falar aqui, Ana Paula tá falando do filme Nise, eu vou falar também. A volta do leito psiquiátrico é sinônimo de mais leitos para que as pessoas possam ser internadas e depois receberem alta. E depois voltarem. É uma ferramenta terapêutica. Certo? Porque aí a gente passa a ser iatrogênico, e iatrogênico é o nome que se dá para erro médico. A gente é iatrogênico quando um paciente que tem indicação de internação, quando ele oferece risco para ele, oferece risco para terceiros, quando ele não está tomando a medicação, não está aderindo ao tratamento, ele tem indicação de internação e a gente não interna por conta de... Porque antigamente era tortura, porque antigamente era maus-tratos, mais uma vez, a gente não oferece o melhor para o nosso paciente. Certo? Em relação ao filme Nise, retrata bem essa mudança do que é uma pessoa num hospital psiquiátrico, uma pessoa começar a fazer um movimento de promover dignidade, promover atividades que podiam olhar para o paciente de outra forma, que não é só a forma médica, e promover... E ainda tem pacientes vivos da época do Nise que hoje moram em residências terapêuticas. Tem um paciente no filme que é ele mesmo, e hoje ele mora numa residência terapêutica. Então, assim... Quando a gente vê um paciente e residência terapêutica é também um filho da reforma, né? Hoje os pacientes que ficaram institucionalizados muitos anos poderem morar numa residência com cuidador, com outros pacientes, poderem viver a sua vida. Isso não tem preço, gente. Isso não tem preço. Então vamos tomar muito cuidado quando a gente fala que aumento de leitos psiquiátricos é aumento de tortura. Isso tem muito a ver com a gente, com a nossa prática. Aumento de tortura tem a ver com a equipe que eu vou trabalhar, tem a ver com a conduta individual, com a minha conduta, com a conduta do meu enfermeiro, com a conduta do meu técnico de enfermagem, com a conduta do musicoterapeuta, com a conduta do terapeuta ocupacional, com a conduta. Tem a ver com o dia a dia. Tem a ver com o que a gente vai escolher fazer quando apagar a luz, quando o familiar sair, quando acabar a visita. Como é que a gente vai tratar aquele paciente? Tem a ver com isso. Ele pode estar internado na melhor clínica do Rio de Janeiro, na clínica mais cara do Rio de Janeiro. Mas se o técnico de enfermagem que estiver ali tratar ele completamente sem educação, sem dignidade, sem respeito, a gente está no retrocesso. Então vamos parar de definir coisas. Vai comprar equipamentos de eletroconvulsoterapia. Isso é retrocesso? Não, eletroconvulsoterapia é uma indicação de tratamento. E é uma indicação extremamente eficaz. Vai aumentar os leitos psiquiátricos, sinônimo de retrocesso. Não, tortura, maus tratos, quem faz é a gente. Quem faz é a equipe que está ali. Quem faz o ambiente são pessoas, não é a parede, não é isso. Não é a cama que dorme, é pessoa. É a experiência que aquele paciente vive ali dentro. É isso que vai determinar se ele foi bem tratado ou não. Se ele foi... se isso é terapêutico ou não. É isso que vai determinar. Você pode colocar... Isso daí é muito fácil de entender. Por exemplo, quem aqui... Levanta a mão. Não dá pra levantar, né? Parece que eu tô dando aula mesmo, né? Quem aqui já foi pra um lugar que o lugar não tinha conforto nenhum, mas a experiência com pessoas que viveu ali dentro foi maravilhosa. E volta naquele lugar. Agora, outros lugares, às vezes, com muito conforto, mas que não teve esse contato humano, que não teve... E a pessoa não volta. A questão é a experiência que a gente vai promover para o nosso paciente. A experiência que a gente vai promover para o nosso amigo que está sofrendo. A experiência que a gente... É isso que tem a ver com tortura. Isso que tem a ver com maus tratos. É a psicoeducação que a gente vai promover para aquela família. Eu postei esses dias o livro que eu tô lendo, né? Quando alguém que a gente ama tem uma doença mental. E ele já começa falando uma coisa que eu bato com a minha equipe, assim, mas bato bastante, que às vezes a família quer estar mais interessada e ela traz um resultado melhor quando ela sabe o que está acontecendo do que de fato quando o paciente está sem sintoma nenhum. Sabe por quê? Porque quando ela sabe o que está acontecendo, ou a previsão do que pode acontecer, quando ela leva esse paciente para casa, ela tem manejo, ela sabe quando é que tem que levar para quando ele não está tratando, quando ele não está tomando medicação, quando vai piorar, o quanto que ele está sofrendo. Ela tem esse respaldo de educação, de conhecimento daquele transtorno.
Então, é a gente que faz essa diferença. É a gente que chama o familiar pra trabalhar, pra aprender, pra entender o que tá acontecendo. Então, assim, o estigma da internação, ele tem muito a ver com os métodos utilizados. E aí, eu não tô falando que isso foi inventado do nada, que esse preconceito é feito porque, não se sabe. Não, isso aconteceu, de verdade aconteceu. Isso não vocês não estão inventando, não é telefone sem fio, isso aconteceu. Mas isso aconteceu porque pessoas fizeram isso. A gente tá falando de gente, né? E aí, lembrando do Boechat, que a Band News é feita de gente pra gente. Mas é de gente. As relações humanas não saíram de moda e nem vão sair. Por mais que os robôs fiquem maravilhosos, elas não vão sair de moda. Então, assim, isso é feito por gente. Então, esse retrocesso, o Ministério da Saúde resolver fazer hospitais gigantescos psiquiátricos, tá? E a gente entender que a internação psiquiátrica é por um período, que em todo o tempo o foco é que o paciente tenha dignidade, que ele supere aquela doença, que ele consiga viver apesar dos sintomas. Se a gente entender que esse é o foco, a internação vai ser só uma passagem para ele, não vai ser uma moradia. A gente tá falando disso. A gente tá falando de um leito com dignidade, onde ele possa deitar, onde ele possa ser medicado, onde ele possa ser assistido 24 horas, onde ele possa ter uma equipe de saúde mental tecnicamente habilitada para cuidar dele. A gente tá falando disso. E aí quem faz isso, quem traz a boa experiência, quem traz o terapeuta, quem traz a saúde, é a equipe, com a sua conduta, certo? Então vamos parar de copiar e colar. Isso aí, eu escrevi aqui, né, que o estigma da internação tem a ver com os métodos utilizados anteriormente, com a prática do copia e cola sem discussão de eficácia. Porque assim, a gente copia e cola, copia e cola, copia e cola e fica indignado com o Ministério da Saúde e tudo mais. Com a conduta da equipe e com o abandono do familiar. E aí, o familiar tem que ser chamado? Tem que ser chamado. O familiar tem que ser responsabilizado por aquele paciente. O familiar tem que ser responsabilizado por participar do tratamento. Porque assim, quando o familiar participa e sabe o que está acontecendo, o paciente participa e sabe o que está acontecendo, o resultado é muito melhor. Essa interação, e hoje a medicina é assim, o paciente já chega sabendo o que ele tem pelo Google. Então a gente precisa ir além disso. E aí o Google não consegue ser humano, ele consegue dar um diagnóstico. E aí é essa formação, meu pai, Marcinha por aqui, gente, que honra. E aí é esse tipo de formação que os nossos médicos que estão saindo precisam saber, essa formação do olhar diferenciado, porque senão a gente fica gritando, né, que teve muita tortura, que teve muito maus tratos e tudo mais, sem esquecer que quem fez isso foi pessoa. Isso foi a escolha da equipe. E aí foi repassando. No copia-cola foi repassando. Os professores, né? O exemplo. Porque não adianta nada eu falar pra vocês aqui dos autores que falam como é que deve ser o tratamento psiquiátrico. E na minha prática, o residente que tá ali do meu lado, agora quando eu estive em Portugal, tinha uma psicóloga, uma estagiária de psicologia ali do meu lado, e me vê tratando mal um paciente. Me vê não tratando ele com dignidade. Me vê não ouvindo. Ele falando e eu andando. Não dando crédito pro que ele tá falando. Porque o que eu passo para ela é a minha prática. Porque literatura ela lê no livro. Prova, escrita, ela vai fazer, ela pode escrever lindamente. Mas é a minha prática que vai trazer isso aí. É a minha prática que vai falar para ela que existe um tratamento, existe uma conduta que quando a gente fala de maus tratos, que pode ser meu. Que é o meu cuidado. Hoje a gente não tem. Pode até ter, assim, pode ter de possibilidade, não de permissão, tá? Agressão, essas coisas, pode acontecer, pode. Não bota minha mão no fogo, tá? Isso pode acontecer. Mas hoje a gente não tem os maus tratos que tinha antigamente, de não dar comida, de prender, machucando, não tem. Mas tem os maus tratos na sutileza. São os maus tratos que são velados, né? Quando a gente trata mal, quando a gente não dá ideia, quando a gente ironiza, quando a gente brinca com a doença, né? E isso acontece, hoje aconteceu comigo. Um profissional médico, e aí eu sou muito séria com isso, eu sou muito zoadora, quem me conhece sabe, eu tô sempre brincando, tô sempre zoando e gosto de me divertir bastante. Mas não vem chegar pra mim e tentar imitar paciente psiquiátrico. Eu não acho a mínima graça nisso. Não acho. Eu fecho rapidamente e a pessoa percebe. Quando começa a falar, os seus doentes estão assim, estão assim. Cara, eu não acho a mínima graça nisso. Ele tá assim porque talvez seja uma medicação que ele tá tomando, ou talvez seja o melhor que ele tá conseguindo viver a vida dele daquela forma, ou com algum movimento repetitivo, ou babando, que é um efeito colateral, mas às vezes
aquela dose de medicação foi alta e é essa dose que estabiliza ele e ele baba. E vai brincar com isso? Gente, isso é maus tratos. Isso acontece hoje. Quando a gente faz uma brincadeirinha, isso acontece hoje. Isso é maus tratos. Isso sim é tortura. Sabe por quê? Porque é um paciente que ele não vai discutir com você. Você vai zoar ele, você vai rir dele e vai passar. É isso. Então, vamos parar de repetir que aumento de leito psiquiátrico é sinônimo de maus tratos. Quem faz maus tratos é gente. Não é o leito. Você pode ter 1 leito ou 30 leitos. Quem faz maus tratos é gente. É isso, tá? E aí, quem tem hashtag mude somente mude você, vai parar pra pensar pra falar. Vai parar pra pensar pra zoar. Assim, porque eu sou muito séria com isso. Eu amo minha profissão, eu amo saúde mental, amo promover saúde mental e eu sou muito séria com essas brincadeiras que não são brincadeiras. Sabe por quê? Quando a gente fala assim, brincadeira que machuca, brincadeira que não tem graça, não é brincadeira, pra outras coisas é bullying. Para outras coisas tem um monte de nome. Mas pro doente de saúde mental... E aí eu não falo só do paciente que ouve vozes, não. Às vezes o paciente está deprimido, às vezes o paciente está ansioso, te faz a mesma pergunta várias vezes, começa a pensar lá na frente e zoar isso, rir disso. Isso também é ruim, isso também é bullying. Isso também não tá certo, isso também não é legal. E aí a gente vai começar a pensar quando for fazer isso. Porque agora vocês já entendem que a questão dos maus tratos, a questão do retrocesso, está muito mais na nossa conduta do que de fato no que aconteceu. O que aconteceu, aconteceu mesmo. A gente não precisa repetir isso de forma velada. O que aconteceu é verdadeiro. Foi muito ruim, muito triste. Tá? Muitos pacientes morriam de inanição, muitos pacientes morriam por apanhar e eram esquecidos, nem se sabe. Com a questão da reforma, eu participei do fechamento da última clínica psiquiátrica, que foi em 2012, aqui no Rio de Janeiro. E foi muito comemorado, e eram clínicas psiquiátricas que tinham essa questão do maus tratos, tá? E aí a gente começa a definir que internação é ruim. A gente começa a ir para um outro lado de zero internação. Quando a gente fala zero internação, a gente pode ser iatrogênico. Iatrogênico significa fazer um erro médico. A gente pode não indicar internação por conta de um preconceito. Porque indicar internação significa retrocesso. Não, indicar internação talvez o paciente precise dela. Mas não é uma internação de abandono, não é uma internação de ficar anos lá dentro. A ponto de causar marcas no paciente que ele leva para a vida. Tem pacientes que ficaram institucionalizados muitos anos. E tinha uma paciente agora que eu cuidava, que quando ela chegou na residência terapêutica, ela botou cadeado no armário dela. E a residência era a casa dela. Ela botou cadeado, sabe por quê? Isso é resquício de quando ela vivia, que ela precisava, cada um mata seu leão, né? Ela precisava, dentro do lugar onde ela vivia, cuidar das coisas dela com cadeado, porque senão as pessoas iam pegar. Então ela chega na casa dela, e aí demorou a gente avisar pra ela, isso é seu, ninguém vai mexer, as pessoas vão te respeitar. E assim, esse é um movimento que é necessário, que é preciso. Então, vamos começar a pensar, né? Pensar em como que a gente vai fazer para que a gente não caia nessa armadilha, não comece a fazer essas gracinhas, a brincar com isso e assim, e tá fazendo maus tratos que a gente tá gritando, tá aí, não quero um retrocesso, batendo panela e tudo mais, e o retrocesso às vezes é da nossa conduta, né? Porque na verdade foi da conduta das pessoas. Porque se tivesse como a Nise, num ambiente tão hostil, foi uma que levantou e falou, ei, vem desenhar, ei, vamos passear com eles, tá maluca? Botar um monte de maluco dentro do ônibus, vamos passear com eles. Era uma pessoa que começou a promover dignidade, e aí foi contagiando técnico de enfermagem, contagiando enfermagem, musicoterapia, terapia ocupacional, psicólogo, foi contagiando, e aqueles pacientes tiveram o privilégio de ter o melhor do tratamento da saúde mental. Isso também há anos, tá? A gente tá falando aí também de anos. Então é a gente que faz a saúde mental, é a gente que faz esse contato com o paciente. Certo? Em relação aos modelos, que foi uma outra questão, que aí eu acho um pouco perigoso diminuir o número de modelos substitutivos. Os modelos substitutivos são os CAPs hoje, que é o Centro de Atenção Psicossocial, que é um lugar para paciente grave, que não está internado e nem é tão tranquilo para ambulatório, assim. É um paciente que requer um cuidado, uma assistência maior, a gente está vendo perto, isso diminui a hospitalização, isso diminui os gastos, diminui o número de crises e com isso diminui o dano cerebral. Porque a gente está mais perto, vendo o paciente começa... você já conhecendo o paciente, vendo ele mais vezes, você já começa, ele não tá legal, vamos passar pelo médico, aumentar a intensidade, a frequência, né, em determinada oficina. Esse é o CAPES.
Então, legal. E esse é o CAPES, né? Que é para isso, que é para esses pacientes. E a gente não pode esquecer que existe uma transição. Existem pacientes que estão graves e com risco para si ou para o outro, ou não tomando a medicação de jeito nenhum, que aí sim tem indicação de internação. Uma indicação de internação. Esse risinho foi porque alguém falou que me ama, tá, gente? E larga o dedo aí, tá? Ana, já pensou em fazer palestras presenciais? Meu pai, entendi. Então, o que precisa de internação? Uma internação com objetivo, uma internação que você saiba qual é o tipo de melhora que você quer daquele paciente, junto com ele, porque às vezes a melhora que eu quero do meu paciente é que ele não tenha sintoma nenhum. E na verdade um paciente já que tem uma doença há muito tempo, provavelmente vai ter sintoma residual. Então quando ele já estiver minimamente entendendo o que aconteceu, minimamente não sendo risco para ele, não sendo risco para terceiro e aderindo ao tratamento, alta, vai viver a vida. Vambora, acabou. Não é uma internação para sempre, com família psicoeducada, com família entendendo o que está acontecendo e às vezes falando para a família, olha, ele melhorou até aqui, talvez isso permaneça, talvez isso melhore, o que a gente pode fazer de melhor, além da medicação, porque o tratamento não é só medicamentoso. E aí o CAPES vem numa evolução porque sai desse tratamento centrado no médico, onde só o médico podia dar a palavra, e entra num tratamento multidisciplinar, porque o ser humano é integrado, então assim, não é o médico, não sou eu que vejo ele talvez de mês em mês ou semana em semana que vou falar se ele tá bem ou não. Eu, Cristiane, gosto muito de trabalhar em equipe. Muito. E gosto de formar a equipe, gosto de ensinar, de aprender com a equipe. Então, assim, não só esse tratamento que não é mais médico centrado, né? Não é mais centrado no médico, é muito mais eficaz para o paciente. Ele é visto com outros olhares, com o olhar da terapia ocupacional, com o olhar da musicoterapia. Teve paciente meu que voltou a falar quando o musicoterapeuta começou a atender ele. Olha isso, fantástico. Teve paciente que não falava há muitos anos e voltou a falar, porque alguém entendeu que para ele era melhor escrever. E aí ele começou a escrever e depois ele falou, eu escrevo porque organiza meus pensamentos. É outro olhar que a gente, às vezes, médico não tem. E que precisa do outro olhar. Então, assim, o CAPES tem muito dessa sensibilidade, né? Por conta de ter muitas categorias profissionais, tem essa sensibilidade de poder olhar e falar, eu acho que é melhor aquela oficina pra ele. Fulano, por que você não veio? O que aconteceu? Eu vou lá na tua casa ver o que aconteceu, né? Quero ver o que tá acontecendo. Vem cá, vem, chama a família. Esse é um tratamento de CAPES. Então, assim, resumindo, porque hoje a gente tá que tá, né? Tudo bem que eu entrei um pouquinho atrasada, mas tô empolgada porque é um assunto que eu gosto muito. Então, resumindo, o CAPES é um modelo intermediário, tem os ambulatórios, em que o paciente vai de mês em mês. O CAPES promove a autonomia, tem esse cuidado multidisciplinar. E esse cuidado, essa promoção de autonomia, de dignidade, de respeito, ela pode começar dentro de uma internação. Porque é por gente que é feito isso. É por experiência promovida no relacionamento interpessoal que é feito isso. Então, ela pode começar numa internação. Entende por que quem tem a hashtag Mude Somente Mude Você não vai sair copiando e colando falando que eletroconvulsoterapia é retrocesso, ponto. Que aumento de leito psiquiátrico é retrocesso, ponto. Que o que eu não acho legal é a diminuição de CAPES. Isso eu não acho legal, não. Acho que tem que aumentar CAPES também. Aumentar CAPES, aumentar leito psiquiátrico e comprar mais aparelhos de eletroconvulsoterapia. Essa é a minha opinião, tá? Não sou a favor de tortura, não sou a favor de maus tratos, pelo contrário, completamente contrário. Eu sou a favor de promover tratamento de primeira linha para os nossos pacientes. É promoção de primeira linha. Se a gente promove primeira linha para os pacientes cardiopatas, para os hepatopatas, na ortopedia, as melhores cirurgias, melhores próteses, os pacientes de transtorno mental, de sofrimento psíquico, eles também têm o direito de terem primeira linha. Não é o preconceito e a ignorância que... E aí, quando eu falo isso, eu não quero ser grosseira, mas eu vejo muita gente que às vezes nem é da saúde mental apavorada com eletroconvulsoterapia. E entendo por que está apavorado. Entendo mesmo, porque foi construída essa história. Então, a partir de agora, vamos começar a pensar, fazer o que o Boechat falava, né? Vamos refletir. Não vamos só... E eu falei isso, né? Eu não concordava com tudo dele, mas esse posicionamento de refletir sobre o que está sendo falado sem copiar e colar, é isso que a gente vai fazer. Hashtag Mude Sua Mente, Mude Você, é isso, né? E que a gente seja livre para mudar de opinião. Que a gente seja livre para falar, olha, eu pensava assim, agora eu penso assim, e vamos que vamos. E que ninguém fique condenando a gente, porque durante muito tempo a gente condenou eletrochoque. Enfim, condenava porque eu não sabia.
e agora eu sei, então é dessa forma, eu penso assim, enfim. Mas que sejamos terapêuticos, que promovamos saúde. É essa a ideia. Promover saúde. Então, dessa forma, com conhecimento, entendendo o que é cada coisa, a gente vai poder formar a nossa opinião. E aí a gente vai poder, dessa forma, construir a nossa conduta e fazer o melhor. Lembrando que retrocesso é feito por gente. Tortura é feito por gente. Não é por parede. Não é aumento do direito psiquiátrico que vai ter tortura. Não é aumento de compra de aparelho que vai ter tortura. Não é isso. Não é diminuição de CAPS que vai ter tortura, ainda que eu não seja a favor. Não é isso. O que vai ter tortura vai ser quando eu tratar meu paciente mal. Quando eu virar as costas enquanto ele está falando, falar, fala aqui com a minha mão. Quando eu não der crédito pro sofrimento dele. Quando eu não explicar, quando eu não gastar um tempo meu para explicar para a família o que está acontecendo. Quando eu não esperar mais dele. Quando eu não olhar para ele com uma vontade de que ele melhore. Isso sim é tortura. Isso sim é tortura. Beleza, povo? Então é isso. A gente tá indo aí para quase 1 hora de live, né? Eu acho que essa foi a maior. Mas é isso que eu quero fazer com vocês. Eu quero... As próximas lives eu quero trazer as últimas notícias, que a gente possa falar do que está acontecendo de novo, falar de conduta, falar de dignidade, porque é o que eu sei falar, o que eu gosto de falar e o que eu gosto de promover. Quem trabalha comigo sabe disso, eu levanto essa bandeira, eu estudo sobre isso é cientificamente comprovado e pra mim é mais fácil fazer dessa forma. Tá? Assim, eu deito a minha cabeça no travesseiro muito melhor, eu durmo muito melhor do que ter tratado mal, do que ter de alguma forma negligenciado. Hoje a gente não sai batendo neles, né? Mas às vezes a gente negligencia, às vezes a gente trata de uma forma que a gente não gostaria de ser tratado, às vezes por ser uma família chata, por ser um paciente chato, por ser, caraca, não dá. Por ser assim, a gente trata de uma forma que... E às vezes a gente é chato enquanto paciente, né? A gente trata de uma forma que não é aceitável, que a gente não gostaria de ser tratado, não é o correto, e aí é muito ruim. Por vários motivos, às vezes plantão corrido, às vezes, eu não tô condenando quem faz isso quando viu, fez, caramba, mas o que eu quero chamar a reflexão é que a gente possa o tempo inteiro pensar na nossa atitude enquanto profissional, enquanto cuidador, enquanto alguém que está por perto de alguém que está sofrendo, e vamos parar de brincadeira, eu zoo pra caramba, eu sou muito zoadora. Quem me conhece sabe disso, mas eu não brinco com o sofrimento do outro, não vamos brincar com isso, vamos saber mais sobre saúde mental. Tá certo, meu povo? Então, vamos compartilhar a hashtag Mude Somente, Mude Você, rumo aos 10 mil, a gente tá, agora é legal, né, já fala assim, tem mais de 5 mil seguidores, olha, coisa pra caramba. Então é isso, gente. Quem não conseguiu, quem entrou depois, vai ficar no YouTube, no canal do YouTube. Eu vou tentar colocar antes, da outra vez eu demorei alguns dias pra colocar, mas vai ficar lá, tá bom? Um assunto muito importante, a live da semana que vem não vai ser na terça-feira, porque eu vou estar de plantão, vai ser na quinta-feira, tá bom? Mas vai ter live na semana que vem, a gente vai conversar, até porque eu tô gostando de encontrar com vocês, eu quero promover saúde, vocês sabem disso. Chama a galera, vai ser na semana que vem, quinta-feira, não sei que dia é, 19, 20, 21 de dezembro, de fevereiro. Tá bom? Então, pra acabar, né? Mude sua mente, assim, muito legal, muito bom estar com vocês. Mude sua mente, mude você sempre. Tá bom? Fui!